O Espírito Santo é poderoso para equalizar todas as nossas emoções. Rei, bênção de Jesus, esse devocional é para você que, embora gostaria de ter o controle sobre o que sente, muitas vezes parece que a emoção está totalmente fora do controle. Quando você gostaria de não sentir, mas você sente e não tem controle sobre isso. Para as pessoas que estão ansiosas, com medo, desanimadas, quando você sente o estresse na flor da pele, a raiva na flor da pele e você precisa mesmo de um auxílio sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo em nós, equalizando as nossas emoções e nos dando domínio próprio. Que esse vídeo seja uma resposta de Deus para sua vida e que você possa mesmo abrir o seu coraçãozinho para o que essa palavra tem para te ensinar. E é lindo como o Espírito Santo ele nos ajuda não só a suportar e a resistir, mas também ele nos ajuda a vencer todo sentimento que talvez pareça difícil e pareça estar fora do nosso controle. Mas com a ajuda da presença de um Deus Criador que habita em nós, nós podemos sim viver uma vida equilibrada. Olhar para Deus e deixar Ele trabalhar nas nossas emoções para que a vontade dEle esteja alinhando todas as nossas emoções. Por que eu tô falando tanto a palavra equalizando, né? Nessa semana na oração, a Jusilene trouxe uma frase que refletiu exatamente o que eu havia vivido naquele dia com Deus, que foi equalizar as emoções. Ela dizia assim, que naquele dia ela também orou para Deus, falando assim, Deus, por favor, equalize as minhas emoções com a sua vontade. Pai, eu entrego a Ti as minhas emoções, aquilo que eu não gostaria de sentir, mas eu sinto, está fora do meu controle. Equaliza, Pai, me traga de volta a esse estado de equilíbrio. E eu acho que essa frase resume bem o devocional do tema de hoje e a nossa dependência do Espírito Santo que cria em nós esse equilíbrio, esse domínio próprio, essa alegria. Eu te convido a ler Gálatas do 22 ao 23, que diz que o Espírito de Deus produz em nós domínio próprio. E é exatamente isso que o nosso coração pode ser um solo fértil para receber através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. De fato, senti o Espírito Santo equalizando as minhas emoções. Sabe como alguém que mexe no som para regular a mesa de som? Na igreja tem isso. E eu senti o Espírito Santo fazendo isso com as minhas emoções e me trazendo de volta ao meu estado de equilíbrio. Talvez você também possa estar vivendo dias de confusão, se sentindo uma bagunça mental, sentindo o estresse à flor da pele, se sentindo um desânimo assim que está fora do seu controle. Embora você não gostaria de sentir a raiva, você não gostaria de sentir a tristeza, talvez esses sentimentos estejam ali te sufocando. E esse é um convite para que você abra espaço, para que você peça o auxílio do Espírito Santo para frutificar em você domínio próprio, para equalizar as suas emoções e trazer sobre a sua vida esse alívio, essa paz que excede todo o entendimento. E eu amo o fato de que Deus ele usa exatamente as nossas jornadas para que a gente aprenda e compartilhe. Essa semana eu estava passando por um momento de emocionalmente tão assim difícil, tão desafiador que eu já não estava conseguindo controlar o meu sentimento, aquilo que eu sentia estava sendo muito forte e eu já não estava falando assim, Deus, preciso da sua ajuda. E eu fiz uma oração sincera, assim, ó, crua e real para Deus. Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor não trabalhar e me ajudar a regular as minhas emoções, eu sozinha não consigo. Espírito Santo, eu preciso do Senhor, porque senão eu vou ficar perturbada. E eu vivi o que o salmista diz, né? O salmista Davi escreveu no Salmo 34:4, se eu não me engano, até deixei registrado aqui. Ele diz assim, eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E de fato isso aconteceu. De uma hora para outra foi um agir sobrenatural do Espírito Santo. Eu senti a presença de Deus nesse quarto aqui, entrando e de repente um alívio vindo sobre a minha vida e aquelas emoções que estavam à flor da pele, me consumindo, me perturbando, uma confusão, trazendo confusão na mente de maneira maravilhosa. Eu senti as minhas emoções dando aquela acalmada. Todo o estresse, toda a ansiedade, toda a perturbação, aquele caos mental, assim fazendo respira e a paz ganhando espaço. E quem faz isso, irmãos, não é sobre a nossa própria força, é o agir do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo de Deus é poderoso para regular em nós emoções que sozinho talvez a gente não esteja dando conta. Eu sei que tem coisas que a gente não consegue controlar, embora gostaria, mas é aí que nos faz lembrar ainda mais do quão nós somos
dependentes do Espírito Santo. E eu te faço uma pergunta para finalizar esse devocional, até escrevi aqui. Você já entregou as suas emoções para que o Espírito Santo equalize as suas emoções e alinhe as suas emoções com a vontade de Deus? Ou você tem tentado resolver tudo pela força das suas próprias mãos, tem tentado tudo e não tem conseguido controlar? Que você possa respirar fundo, fazer uma oração e abrir o seu coração para que o Espírito Santo te traga de volta ao equilíbrio. Amém? Morde-se vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, gente, eu não posso deixar de não te fazer esse convite. Se inscreva para você receber todos os conteúdos que vão saindo por aqui. E se você não curtiu esse vídeo, irmãos, me ajude a semear o reino, porque o YouTube é um algoritmo e se você curte, ele entende que esse conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas que talvez estejam precisando equalizar as emoções. Que você possa ser esse canal de bênção também. Vou ficando por aqui. Até a próxima.